Boa noite a todos. Que Deus, em sua infinita bondade, possa nos amparar em mais uma reunião em que nos colocamos no estudo, na reflexão do que somos e quais são as possibilidades que nos promovem a sermos melhores a cada dia. Nesta primeira parte do Evangelho, escolhemos uma mensagem para dar início com a prece, que vem falar bem sobre o que estamos lutando hoje em dia, qual é o foco mais importante de nossos espíritos em evolução com relação aos próprios sentimentos. Esse texto chama-se Amar Verdadeiramente. Não tem o autor, mas as palavras são de profunda reflexão. Amar a humanidade é fácil. Difícil é amar o próximo, continuar amando quem te traiu, quem te magoou. É fácil amar quem é bonito, quem é saudável, quem é bem vestido. Difícil é amar o simples, o doente, o sofredor. Difícil é tolerar a maledicência, o vizinho barulhento, o encrenqueiro, o oportunista. Fácil amar quem encontramos de vez em quando, porque eles conhecem apenas parte de nós. Difícil amar aqueles com quem convivemos, que sabem de nossas relações, de nossas reações e que falam o que pensam sobre nós. Amar aqueles que nos conhecem como a palma de suas mãos, que tocam em nossas feridas. Felizes aqueles que com esforço, e às vezes nem tanto esforço, conseguem seguir os ensinamentos de Jesus. A maior expressão que a humanidade já viu foi o amor incondicional do Cristo, o amor que não escolhe quem amar. Que nós procuremos amar o que estão próximos com a boa vontade e a alegria. Senhor, nos teus ensinamentos, queremos seguir teus passos. Que a tua paz, em nome da misericórdia divina, nos envolva, para que diante das lutas da vida, possamos realmente ser seus servidores, servidores das leis imutáveis da perfeição que nos farão perfeitos como seus filhos, em tua imagem. Que assim seja. Queridos, o tema desta noite, nós nos colocamos com a ideia da oração como fator de elevação. Oração e elevação. Fala-se muitas vezes do valor da prece, e hoje nós não ficaremos focados aos textos propriamente ditos do Evangelho, que vão nos esclarecer perfeitamente sobre a circunstância em que devemos nos colocar para que a nossa prece seja efetiva, principalmente no capítulo 27, Pedi e obtereis, que nós vamos falar sobre esse assunto, mas mais como um bate-papo, para relembrar em nós quais são as dificuldades que nós temos em fazer a prece, a maneira como nós desenvolvemos as nossas petições, as nossas aspirações diante de uma prece. Eu peguei um trecho, uma estrofe, da música Romaria, composta por Renato Teixeira, que é na finalização da música, né? Em que ele diz assim, a música em si fala sobre as dificuldades que ele sente com relação à vida, com relação à família, né? Ele fala que os pais tiveram dificuldade, os irmãos se perderam na vida, né? Ele se sente muito sozinho, desconfortável, que não sabe a quem dirigir o seu apelo para alívio das dores.
E no final, a estrofe diz assim: me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir de romaria e prece, paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. O compositor não poderia ter sido mais inspirado para falar o valor de uma prece. Quando ele diz assim, alguém me disse para procurar em romaria. O que é a romaria? A romaria é encontro de pessoas com as mesmas intenções, não é? A romaria é um caminho religioso em que pessoas estão procurando amenizar as suas dores através do encontro da religiosidade, né? E ele diz assim: eu não sei rezar, então eu mostro o meu olhar. O olhar não é uma prece? Será que a prece são as palavras? Vamos começar a pensar sobre isso. Todos nós, na prece, procuramos a proteção. Nós fazemos a prece com a intenção de sermos protegidos. Mas cá entre nós, refletindo sobre tudo que aprendemos dentro da religiosidade, e principalmente nos esclarecimentos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que a prece, ela não é em si a proteção, mas a prece faz com que a gente altere os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas condições vibratórias da mente para um nível mais elevado, facilitando dessa maneira que a gente possa ter ligações superiores, ligações com os espíritos fraternos, aqueles que nos protegem, aqueles que nos fazem bem, afastando-nos desta vibração corriqueira de um mundo de expiação e prova em que nós estamos inseridos quase que sem imaginar, porque nós fazemos a prece e imediatamente voltamos a ser nós mesmos. Nós não procuramos intensificar essas vibrações superiores em nós como forma de proteção. A prece em si, ela não cura, ela não nos livra das tentações. A prece é uma forma intermediária de estarmos em contato com aqueles espíritos que nos amparam, para nos dar possibilidade de um verdadeiro escudo protetor das condições inferiores que nós carregamos e que somos influenciados por encarnados e desencarnados no mesmo timbre vibratório a que nos dispomos. Pensando dessa maneira, a gente tem que se conscientizar de uma vez por todas que os espíritos, tanto bons quanto maus, eles agem sempre na decorrência, sempre no estado mental em que a gente se encontra, que são os nossos pensamentos. Nós nos ajustamos primeiro a essa condição de estado mental para que os espíritos possam agir sobre os nossos pensamentos. Então, a sintonia, ela está diretamente ligada à nossa vontade. Se a nossa vontade for de melhorar-se, de procurar pensamentos de alegria, de consolação, de esperança, sem dúvida estaremos mais sintonizados com os planos superiores. Ao orar, toda criatura está sempre querendo alguma coisa e ela geralmente direciona a alguém ao qual ela sente maior segurança, maior fé. Nós vemos quantas criaturas que às vezes em sofrimento pedem aos pais que já desencarnaram, a Deus, aos santos,
aos espíritos que são para nós, pela história que tiveram na Terra, uma condição de sublimação, uma condição de caráter que identificou-os diferentemente de nós outros que somos espíritos comuns. Então, nós quantas vezes lembramos, por exemplo, de Dr. Bezerra de Menezes quando nós estamos doentes? Porque Dr. Bezerra de Menezes, enquanto encarnado, ele caridosamente agiu sobre todas as criaturas, sem diferenciação, amparado pela boa intenção fraterna do auxílio ao próximo. Então ele para nós é um ícone, assim como Cristo, que é o nosso exemplo sempre maior, e Deus, que é o Pai de todas as coisas e que nos estimula a elevação de nossos pensamentos para o bem. Mas quantas vezes nos pegamos fazendo uma prece a determinada pessoa, a um determinado espírito, né? Mesmo a Deus, a Jesus, e se na prece, passado um tempo, a gente vê que esta prece não foi atendida, a gente acaba mudando de criatura, não é? Então, às vezes, a gente pede para Dr. Bezerra, se não for Dr. Bezerra, a gente pede para Francisco de Assis, a gente pede para Nossa Senhora, não importa quando no fundo, ao orar, o homem não tem que se importar nem com a forma rebuscada do palavreado e nem com aquele que vai doar o amor em si. A lembrança de ícones na Terra, eles vão lembrar o bem que fizeram a todas as criaturas e, por sua vez, nós requisitamos a sua presença. Isso não quer dizer que ele não vai atender aos nossos apelos na prece, mas nem sempre é possível que nós estejamos merecedores da ação de determinado espírito. Isso não quer dizer que não tenhamos o amparo espiritual de outros companheiros. Tá? Isso nós vamos ver, conforme nós vamos conversando, a forma como nós devemos induzir os nossos pensamentos, principalmente voltados em primeiro lugar a nós mesmos. Quer dizer, o que eu estou fazendo para beneficiar a minha vida para que melhore uma determinada situação. Né? Muitas vezes nós mudamos essas preferências e os resultados vão ser favoráveis não pelo nome do espírito, mas pela condição que eu influencio o meu ser para que eu possa receber meritoriamente aquela situação de benesse, né? Que possa apaziguar uma dor qualquer. Qualquer forma de oração, ela não influencia em si, isso nós aprendemos no Evangelho, mas as palavras, elas estão diretamente associadas, nós sabemos, ao sentimento. Não é? Então, nós vemos que às vezes uma pessoa, ao emitir uma oração, ela é capaz de emocionar outras criaturas na medida em que ela influi nas palavras o sentimento que ela tem em relação à prece. Então, é o sentimento que altera o estágio vibratório e incorre numa condição de melhoria. As palavras não precisamos ficar decorando e nem ter uma cultura para que essas palavras possam ser ouvidas pelos espíritos. Porém, sabemos que as palavras, muitas vezes, elas têm em sua essência a dignidade do envolvimento de sentimento de outras criaturas. Então, quando fizermos a nossa prece, procuremos fazer sim com muito sentimento de amor e principalmente com palavras acessíveis a que todos possam entender o quanto eu estou sentindo naquele momento em que faço a minha oração. O quanto de bom, o quanto que eu tento melhorar-me na medida em que eu faço aquela prece. As palavras têm
evocação do sentimento. É preciso que a gente aprimore também a forma de falar. Isso é importante, dá resultado para nós e para os outros, não é? Lembrando que é o sentimento e a palavra que a gente emite que dá o enfoque da vibração, né, às criaturas, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Não vão ser gestos, não vão ser formas mecânicas de procedimentos, qualquer movimento do corpo que vai efetivar a ação da minha prece, não é? Mas, muitas vezes, mesmo entre nós, quantas vezes a gente se vê diante de uma prova mais difícil, que a gente vacila nessa condição da própria prece. Então, por que você não pede em nome de tal espírito, né? Que aquele tal espírito, ele vai favorecer você. Como se o espírito não favorecesse a todos, já que em seu estado superior, ele vai favorecer a todos da mesma forma, porque Deus é justo e sua justiça ela é plena a todos os seres, né? Não é porque eu peço para um espírito e se demorou muito eu peço para outro e vai ter teor diferente. Se os espíritos realmente são aquilo que nós estamos tendo em nossos corações, eles vão agir com maior esforço em nosso benefício, se assim o puderem, porque nós sabemos também que muitos espíritos, e isso está escrito no Evangelho, nós podemos ler, pedi e obtereis, que nem todos os espíritos vão ser aqueles que vão agir num estágio evolutivo para nós, muito superior a nós, a não ser os nossos anjos que nos guardam, né? Que nós chamamos de anjos da guarda, que terão que ser sempre superiores a nós, porque senão eles não poderiam agir em nosso próprio benefício, não é? Tem um trechinho desse capítulo do Evangelho, que ele diz assim, o Kardec está explicando, que além do anjo guardião, que nem sempre, perdão, que o anjo guardião, que ele vai ser sempre superior a nós, né? Nós vamos ter espíritos simpáticos, porque lá no livro dos espíritos também nós vamos ver tipos de espíritos que agem sobre nossas vidas e que têm determinada simpatia e necessariamente não é que eles sejam muito superiores a nós. Quanto à proteção espiritual, o Kardec diz assim, além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamo-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos de nossas vidas. Isso quando nós conseguimos fazer aquela ligação de sintonia para que eles possam falar conosco através do pensamento e, diante da nossa vontade, agirmos bem aproveitando um conselho ou não, porque esse também é a liberdade que Deus nos permite, não é? Esses espíritos que nos ajudam, vamos nos lembrar que eles também já passaram pelas provas que hoje nós passamos. Eles não foram criados perfeitos. Por isso que eles são benevolentes para conosco. Porque por passar em vidas passadas, né, encarnações passadas, pelas mesmas experiências que hoje nós passamos em nossos caminhos, eles compreendem as nossas situações, eles percebem as nossas fraquezas, porque um dia eles também tiveram, eles entendem as nossas expectativas, os nossos anseios, porque também eles já vivenciaram isso, e eles colaboram na medida sempre do possível para que nós possamos ser beneficiados. Sempre
naquilo que realmente vai ser o melhor para nós e nunca o que realmente nós desejamos. Porque para nós outros, em um mundo de expiação e prova, sempre vamos querer a suspensão da prova, não é? E na associação que nós temos de dor com castigo, enquanto sofremos, achamos que estamos sendo castigados e a gente não sabe direito o que fazer para tirar esse castigo de nós, né? Quantas vezes em religiões diferentes são colocadas as situações de pagar-se promessas, né? De se fazer o pagamento de alguma coisa, de se forçar a caridade material para alguém como uma forma de redimir as nossas deficiências, a fim de que a dor seja suspensa. Leve engano, né? Triste engodo do ser humano achar que Deus se compraz, né? Na mecânica de comprar e vender coisas, como se nós fôssemos comerciantes do amor, né? Nós devemos também, de uma vez por todas, tirar isso de nossos corações. Sabendo também que toda vez que fazemos uma prece, que ela brota sinceramente dos nossos melhores sentimentos, nós vamos chamar a atenção dos espíritos benevolentes. A gente chama a atenção, é como se a gente se interligasse temporariamente a esses espíritos, de tal maneira que, se nós não formos atendidos de imediato na dor que nos promove, né, a evolução espiritual, nós vamos encontrar paz, resignação, controle de nossas emoções, equilíbrio na hora de suportar a dor, que é o que eles naturalmente podem nos promover de imediato. Nós ainda não temos noção que tipo de energia promove uma prece. Nós muitas vezes vemos descrições nos livros da codificação e alguns romances, principalmente romances que são colocados por Emmanuel e por André Luiz, a forma que eles descrevem quando realmente um espírito altera a sua sintonia de tal maneira que ele cria fontes de luz. Por que nós associamos luz à perfeição? Exatamente porque quando nós estamos em sintonia com as leis divinas, elas emitem uma energia que hoje não temos parâmetros para descrever, a ponto de quantos espíritos são alertados por esta sintonia de rogativa que nós fazemos, a ponto de sermos beneficiados diante daqueles que podem, de imediato, nos trazer a paz. Sabemos que todas as leis de Deus são justas e que nossa vida está diretamente relacionada a essas leis que regem o universo, né? Estamos ligados às leis de causa, de efeito, de ação, de reação. Portanto, o nosso merecimento também está relacionado à proteção espiritual, porque ela encontra-se na razão direta de nossa sintonia. Olha que interessante. Vejamos algumas situações. Aquelas dores que nos promovem o burilamento da nossa personalidade, de nós mesmos, e aquelas dores que necessariamente nós não precisemos passar, mas que às vezes estão sendo colocadas à prova. Colocar-se à prova de uma dor qualquer que pode ser evitada está diretamente ligada à proteção espiritual.
Quando ouvimos vigiai os pensamentos e orai, é que na vigília dos pensamentos estaremos evitando provas desnecessárias, quando muitas vezes nós temos consciência que poderia ter sido evitado pela nossa vontade, mas diante da nossa imperfeição, precisamos de espíritos que nos alertem por inconsequências, muitas vezes, que a gente acaba nem percebendo, porque nós somos assim comumente no dia a dia. Quantas vezes espíritos amigos estarão nos alertando sobre determinadas situações? Por exemplo, coloquemos um exemplo, quando estamos no trânsito, nós estamos atrasados e alguém se coloca de uma forma imprevidente à nossa frente, ou se coloca numa situação em que nos impõe um desabor. Então nós ficamos muito nervosos e podemos evitar pensamentos de mal, pensamentos de sintonia inferior, porque se interligado àquele que está provocando a situação desagradável a mim, entra em sintonia comigo, e eu não conheço essa criatura, que ela pode estar em processo obsessivo, encarnado em processo obsessivo, pode reagir de uma forma extremamente violenta contra mim. São esses artifícios do pensamento que podemos evitar, e muitas vezes, se estivermos nos colocando em prece, os espíritos nos avisam: não faça isso, não procure revide, evite essa situação, não vá por esse caminho, não fale tal palavra, não gaste esse dinheiro porque vai te fazer falta. Como se fossem verdadeiros familiares a nos alertar nas condições que poderíamos evitar. Vai depender da nossa vontade, mas sem dúvida, de uma vez por todas, lembremos que a prece não nos isenta de nossas responsabilidades espirituais. E a partir daí, lembremos que toda pessoa que faz o bem, que pratica espontaneamente o amor, a caridade no seu dia a dia, necessariamente vai ser uma pessoa protegida. Que nós não possamos fazer isso de uma forma comum, natural, porque ainda nós não temos essas virtudes, mas que nós nos esforcemos, assim como a prece de início da mensagem, que a gente possa procurar amar o nosso próximo com boa vontade, com alegria, para que essa alegria nos promova a sintonia de amparo, de proteção espiritual. A proteção espiritual existe para todo mundo, para aquele que cria a situação favorável ao seu benefício e para aquele que não cria também. Mas aqueles que já praticam, se esforçando no máximo, já conquistaram, sem dúvida, a condição de espíritos amigos que estão sempre à volta em seu benefício. Que nós possamos sempre, em nossas condições de inferioridade, lembrar que a prece não nos isenta das nossas condições de aprendizado, mas nos auxilia muito, alertando que quando estamos em contato com aqueles que realmente nos amam, sem dúvida, farão com que nós revisemos os nossos pensamentos infelizes para agir de uma forma mais propícia em nosso próprio benefício e em benefício daqueles que convivem conosco, encarnados e desencarnados. Que a prece não vire uma rotina na nossa vida, mas que a prece seja um meio de estímulo constante à nossa renovação espiritual. Que nós possamos agir sempre em nome do amor, em Jesus, agradecendo profundamente pelos companheiros da espiritualidade encarnados também, que muitos
fazem verdadeiros papéis de anjos da guarda, em nosso benefício, em nossa melhoria. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Uma boa noite a todos. Hoje nós trouxemos do livro Encontro Marcado, que é um livro do Chico Xavier pela psicografia de Emmanuel, em que no capítulo 14 ele fala sobre a cólera em nós, prejuízos da irritação. Ele vai aqui nos falar sobre as consequências desses sentimentos que temos de irritação, de raiva, né, de ódio, que as consequências extremamente danosas aí para a nossa vida e para a vida daqueles que nos rodeiam. Ele nos diz: não farias explodir uma bomba dentro de casa, comprometendo a vida daqueles que mais amas. No entanto, por vezes, não vacilamos em detonar a dinamite da cólera, aniquilando as energias dos companheiros que nos trazem apoio e cooperação. De fato, né? Ninguém de nós ali em sã consciência colocaria uma bomba dentro de casa, mas ele fala que através da cólera, dessa raiva, nós podemos ali aniquilar, minar ali a energia daquelas pessoas que convivem conosco, das pessoas talvez que nós mais amamos. Muitas vezes seguramos ali frustrações, esses sentimentos de irritação com as pessoas que são de fora, mas às vezes trazemos para dentro do nosso próprio lar e descontamos em pessoas que não tem nada a ver ali com uma irritação que é nossa. Tanto que é comum nós dizermos para alguém: olha, você está me irritando, quando na realidade é muito mais uma irritação nossa, um descontentamento nosso, do que propriamente daquela pessoa a qual nós dirigimos ali a nossa raiva, a nossa explosão ali. Ele diz ainda: nesse sentido, vale destacar que cada um de nós desempenha papel determinado na construção do benefício comum. E se contamos a execução dos nossos deveres com amigos abnegados, capazes do mais alto sacrifício em nosso favor, temos ainda nas linhas da existência aqueles espíritos que se erigem, né, que se apresentam na condição de nossos credores, com os quais ainda não nos quitamos de todo no terreno das contas pessoais, transferidas à contabilidade de hoje pelo saldo devedor de passadas reencarnações. Então ele fala que se de um lado nós trazemos para a nossa existência espíritos que nos querem bem, que nos estimulam, que nos dão ali o suporte em momentos difíceis, é muito natural também que tenhamos ao nosso redor, sejam encarnados ou desencarnados, aqueles quais ainda trazemos dificuldades, né? Aqueles aos quais nós no passado nós podemos ter magoado, enganado, traído, né? Enfim, provocado tamanhas decepções, tamanhas dores, que mesmo depois da morte eles têm uma dificuldade gigantesca em nos perdoar, assim como aqui na Terra às vezes temos essa dificuldade também. Então é muito natural no nosso estágio de evolução que tenhamos aqueles que nos afinamos, que nos simpatizamos, que compartilham dos mesmos interesses, dos ideais, mas também é natural que ainda tenhamos aqueles que têm ali a dificuldade conosco, que têm essas antipatias às vezes profundas. Tanto que ele fala: ocultos na invisibilidade por meio da diferença vibratória no estado específico da matéria sutil em que se localizam quando desencarnados, ou seja, aqueles que estão do outro lado, podem ali estar ocultos na invisibilidade, mas alimentando ainda essa dificuldade em relação a nós. Ou, então, ou os desencarnados, ou mesmo revestidos na armadura de carne e osso, ou seja, aqueles que estão aqui na nossa existência, no plano físico. Eles se instalam na sombra da antipatia sistemática ou da perseguição gratuita, experimentando-nos, né, testando-nos
com persistência admirável os propósitos e testemunhos de melhoria interior. Ou seja, temos ali essas antipatias de espíritos desencarnados ou aqueles que estão aqui, como ele fala, antipatia sistemática, uma perseguição gratuita. Aparentemente uma perseguição gratuita, né? Porque isso é comum, nós falamos, poxa, por que eu gosto tanto de uma pessoa? Por que eu tenho tanta afinidade? Talvez até alguém que não seja um familiar, enquanto tem pessoas que eu tenho tanta dificuldade, que o coração acelera, a boca fica seca. Por quê? Essa afinidade, essa simpatia, ou essa dificuldade tão grande. Então, só a preexistência da alma, só as vidas anteriores explicariam essa dificuldade ou essa simpatia tão grande. A gente vê mesmo dentro da família, né, filhos que muito pequenos já falam para um pai e para uma mãe, eu te odeio, e falam aquilo com um sentimento muito forte. Ou eventualmente o oposto, pais ali que rejeitam filhos ainda muito pequenos. Então, quantas vezes são ali vivências do passado que estão sendo ali, mesmo que inconscientemente, esse sentimento aflora, mesmo que a gente não saiba o porquê, não tem ali um motivo concreto, mas o passado ajuda a explicar isso. Quantas vezes essa antipatia provém, como foi dito, de decepções, de traições, enfim, amores traídos, frustrados, né? O Hermínio Miranda fala muito isso. Uma das grandes causas desses processos de obsessão tão intensos, um dos grandes motivos são traições. Quando nós ali prometemos alguém, às vezes mal conhecemos uma pessoa, já falamos, olha, você é a pessoa que nasceu para mim, eu te amo demais, enfim. Criamos uma expectativa muito grande no outro para depois ali abandonarmos a outra pessoa sem o menor cuidado. Então são situações que para nós talvez a gente saia daquilo ali sem grandes preocupações, mas podemos ser despertado no coração de alguém um drama enorme, né? De alguém que confiou muito em nós e que sem um motivo justo a gente acaba ali desprezando a pessoa, né? Envolvendo a pessoa muito mais pelo prazer da conquista, de conquistar alguém, para logo em seguida, sem o menor respeito pelo sentimento do outro, nós desprezarmos. Então esse é um dos motivos bem frequentes dessas mágoas que perduram, às vezes até por mais de uma vida. E ele diz, é assim que vamos vencendo em exames diversos, opondo valores morais entesourados na alma ao assédio das provas, como sejam a paciência na adversidade, a resistência na dor, a fé nos instantes de incerteza, a generosidade perante as múltiplas solicitações do caminho. Então essas situações de luta, de conflito, elas despertam em nós a necessidade, como ele fala, da paciência na adversidade. E estamos vivendo momentos que a vida tem nos pedido uma paciência enorme, né? E que todos nós, mais ou menos, estamos ainda sendo impactados por toda a realidade que a gente está vivenciando e que tem pedido ali muita paciência, muita esperança, muita fé, né? Não desanimarmos perante as dificuldades que têm surgido. A resistência aqui na dor, ele fala, né? Que não nos deixemos levar ali pelo desespero, pela angústia. É claro que há dias melhores, há dias piores, há dias que nós estamos mais ou menos animados, mas ele nos recomenda que jamais nos deixemos ali vencer ali pela dor, pelo desânimo, né? A fé nos instantes de incerteza, né? Poxa, são momentos de incerteza em que ninguém não sabe exatamente se passa em alguns dias, em um mês, em dois, mas enfim. Acima de tudo, a fé em Deus, a certeza de que Deus está ali no leme e que tudo caminha para o bem, né? Que são períodos ali de dificuldade, mas acima de tudo de aprendizados, e que Deus ali está ali amparando o planeta, amparando cada um de nós individualmente. Então, mais do que nunca, são dificuldades, mas mais do que nunca as pessoas estão ali buscando a espiritualidade, buscando a religiosidade, buscando se unirem, se preocupando uma com as outras. Então, da aparente desgraça,
existe ali, se bem aproveitado, existe muitos ganhos, existem muitos aprendizados. E ele diz, olha, chega porém o dia em que nós somos intimados ao teste da dignidade pessoal. Então, dentro desse conceito das dificuldades, dos relacionamentos, ele fala que chega o dia em que nós vamos intimados, né, ao teste da dignidade, ou seja, que nós de fato vamos ser testados naquilo que nós dizemos, né? Então ele fala, seja pelo dardo do insulto ou pelo espinho da desconsideração, somos alvejados no amor próprio. E se não dispomos suficientemente de humildade e compaixão, eis que a altivez ferida se assemelha em nós a um estopim afogueado, de que a cólera irrompe em fuzilaria de pensamentos descontrolados, arruinando-nos preciosas edificações espirituais do presente e do futuro. Então, todos nós, em alguns momentos da vida, nós somos ali colocados em teste, como ele diz, através do dardo do insulto, quando somos acusados, quando somos insultados, e sobretudo naquelas situações em que nós falamos, que julgamos que não temos culpa, que somos vítimas. Esse é um exercício gigantesco de não revidar, né, de não devolver na mesma moeda, porque às vezes nós nos queixamos muito que as pessoas são duras, que elas são agressivas, que elas foram injustas conosco, mas se nós revidamos na mesma altura, entramos naquela mesma sintonia, o que nos diferencia daquela pessoa que nós tanto abominamos ali a atitude dela, né? Que nós tanto recriminamos aquela atitude, mas sem perceber nós agimos da mesma maneira, desejando o mal, sendo agressivo, sendo violento, seja através de atos, ou seja através de palavras, ou mesmo de pensamentos, que o nosso pensamento ele também tem força. Então essas situações de acusações, de insultos, são verdadeiros testes, né, para que a gente não entre ali na mesma sintonia. Então ele fala que uma desses testes são os insultos, mas ele fala também da desconsideração, ou seja, da indiferença. E sabemos que muitas vezes dói mais a indiferença de alguém do que propriamente ali uma agressão, um insulto, né? Quando nós vamos nos sentindo morrendo dentro do outro, que a outra pessoa tem de fato essa desconsideração, essa indiferença, como se não existíssemos. Então isso são verdadeiros testes ali que testam se de fato a gente tem essa dignidade pessoal, né? Não a dignidade do revide, mas aquela de termos essa fé, a confiança em Deus, a confiança em nós mesmos, e não deixando que isso ali nos abale ou que nos faça nos sentirmos menores ali do que realmente somos. Tanto que Frei Fabiano ele fala, né? Olha, o melhor, ele diz, o que há de melhor em mim é a centelha divina. O que há de melhor em todos os homens é a centelha divina também. Não tenho, portanto, qualquer motivo para me sentir melhor ou pior do que qualquer criatura. Veja, não tenho qualquer motivo para me sentir melhor ou pior do que ninguém. Nada pode justificar o orgulho ou o desprezo. Então é muito interessante esse conceito que ele nos traz da humildade. Você não se sentir nem melhor, nem pior do que ninguém. A humildade é você se aceitar, se reconhecer com as suas facilidades, com as suas conquistas, mas também ali com as suas dificuldades, com as suas imperfeições, mas não se achando nem melhor, nem pior do que ninguém. Ele nos diz então, retomando, que somos testados seja pelo insulto, seja pela indiferença, né? E que quando a cólera nos domina nessas situações, ele fala, temos ali pensamentos descontrolados, aquelas situações em que ficamos horas, dias, meses, talvez até muitas existências, com um pensamento fixo, revidando, perseguindo, nos defendendo, né? Então é uma imagem que eu acho bem interessante, que quando você tem esse sentimento em relação a alguém, é como se você ficasse preso a essa pessoa,
Quanto mais você alimenta essa mágoa, essa raiva, esse ódio, mais esse vínculo, esse cabo que te liga a essa pessoa, ele vai ganhando volume, ele vai ganhando consistência, né? E na medida em que nós conseguimos perdoar, quem já passou por essa situação de conseguir perdoar alguém, é como se você simbolicamente cortasse aquele cabo e você dissesse: caminhe em paz, segue teu caminho, ao mesmo tempo que eu, a partir do momento que eu perdoo, eu me permito também continuar a minha vida, né? E o oposto, à medida que a gente vai alimentando aquele sentimento, revidando, desejando o mal, você fica preso àquela pessoa, àquela situação, né? Então isso é um veneno para nós mesmos. Nós trazemos a ilusão de que quanto mais odiarmos, isso aplaca nosso sentimento, mas é o oposto. Como o Espírito diz, ele fala que é como alguém que estivesse morrendo de sede e quisesse tomar água do mar, né? Ou seja, iria morrer ali pelo alto grau de sal ali, de concentração de sal na água. Ao invés de matar a sede, ele ia levar à morte. Então é uma ilusão de que quanto mais perseguimos alguém, quanto mais desejamos o mal para alguém, melhor nós o sentimos, né? Então ele nos diz, finalizando: estejamos alertas contra semelhante poder fulminativo, orando, abençoando, servindo, desculpando, esquecendo o mal e restaurando o bem. De certo, nem sempre a doçura pode ser a marca do nosso verbo, né, da nossa palavra, da nossa atitude. Porquanto momentos surgem nos quais o bem geral reclama, né, o bem geral pede ali a governância da providência rija, né, firme, ou da frase salgada de advertência. Mas é preciso não olvidar, né, não esquecer que a cólera a nada remedeia, em tempo algum, e que, além de tudo, ela estabelece fácil ganho de causa a todos aqueles que, por força da nossa evolução deficitária, ainda se nos alinham nas trilhas da existência à conta de nossos inimigos e obsessores. Então ele fala que nem sempre vai ser uma palavra doce, né, que vai ser necessária. Há momentos que exigem ali uma palavra firme, né, como ele fala, uma advertência salgada, mas ele diz que cuidado para que isso não se transforme num momento de cólera. Então existe às vezes uma linha que é muito sutil, muito tênue, entre sermos enérgicos, procurando ali um bem comum, e entre sermos coléricos, agressivos, né? Então ele nos alerta para que, se há momentos que precisam dessa firmeza, que essa firmeza ela não se traduza ali em agressividade, mas que seja uma energia para o bem comum e não só uma energia que se transforma em agressividade pensando só na nossa defesa ou no nosso ponto de vista. Então fica aí para nós refletirmos, né? E todos nós, em alguns ou muitos momentos, temos esses sentimentos de raiva, né? Isso ainda é humano, mas esse exercício para que nos alimentemos de coisas boas, bons livros, bons pensamentos, boas atitudes, para que gradativamente essa energia que às vezes é canalizada para raiva, ela possa ser canalizada para realizar, para ajudar, né? Colocando nas nossas mãos os nossos pensamentos, as nossas palavras a serviço do bem, da humanidade, daqueles que convivem conosco, que em última instância vai ser para o bem de nós mesmos. Então fica aí para a nossa reflexão. E nós vamos encerrando agradecendo sempre a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Frei Fabiana de Cristo. Que luz se faça em todos os lares da terra, que luz se faça dentro do nosso lar, que luz se faça dentro de cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de bondade infinitas. Seja feita a vossa vontade, soberana e justa, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixe, Pai, cairmos em tentações e novos erros, mas livrar-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.